Olá pessoal, vamos para mais uma aula de anatomia topográfica do tórax. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a irrigação da parede do tórax e das estruturas que o compõem. É importante que você assista primeiro às aulas anteriores, né, que siga a sequência lógica, porque fica mais fácil de entender. Espero que você aproveite a aula. Bem, vou falar um pouquinho então da irrigação da parede do tórax. Lembrando que é da parede, né, e não das vísceras. Por exemplo, a irrigação dos pulmões, a irrigação do coração, né, ou seja, das vísceras torácicas, não vai ser contemplada nessa aula, e sim da própria parede. Isso inclui o quê? A musculatura da parede do tórax, os ossos, né, que compõem a parede do tórax, as articulações, a pele da parede do tórax. Então, são essas estruturas que vão estar formando o arcabouço, né? Pleura parietal também, né, está envolvida. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Bom, então nós vemos aqui, ó, que na região posterior do tórax passa a aorta, né? A aorta torácica. Aqui eu tenho a aorta ascendente, o arco da aorta, a aorta descendente. Dessa aorta descendente surgem várias artérias intercostais posteriores. Na verdade, as duas primeiras artérias intercostais posteriores, elas vêm normalmente de um outro tronco, né, de uma região um pouco mais alta. Aqui do tronco costo-cervical, lá da artéria subclávia. O tronco costo-cervical, ele origina a artéria cervical profunda, uma artéria que sobe lá no pescoço que eu não consigo ver aqui, e a intercostal suprema que emite as duas primeiras intercostais posteriores. Isso é um detalhe, né? Mas só para saber que as duas primeiras intercostais não vêm diretamente da aorta, e sim do tronco costo cervical. Bom, mas a partir da terceira artéria intercostal, ou melhor, a partir da terceira, ela se origina aqui da aorta, ó, né? São as artérias segmentares. Então eu vejo aqui as artérias intercostais posteriores se originando da aorta no espaço intercostal, né? Imediatamente abaixo da costela, né? Lá no sulco costal. Do outro lado é a mesma coisa, só que é um pouquinho mais longo, né? Do lado direito aqui, ó, porque a aorta está do lado esquerdo. Então elas têm que cruzar atrás do esôfago, ó, e seguirem, né, pelo espaço intercostal. E essas artérias intercostais posteriores, elas vão fazer anastomose com as artérias intercostais anteriores, que eu já vou apresentar para vocês na sequência. Então vejam aqui, ó, a aorta originando as artérias intercostais posteriores, né, lembrando que as duas primeiras não vêm da aorta, e sim do tronco costo cervical. E aqui, né, as intercostais posteriores do lado oposto, ou seja, do lado direito, elas seguem, ó, no sulco costal entre o músculo intercostal íntimo e o músculo intercostal interno, né, vai passar juntamente com nervo e com veia, que eu vou falar na sequência. E ó, essas artérias intercostais posteriores, elas seguem em sentido anterior, e anteriormente eu tenho aqui a artéria torácica interna, né, também conhecida como mamária, eu vou falar já para vocês dela na sequência. Elas emitem, então, as artérias intercostais posteriores, né, conforme eu vinha falando, que fazem anastomose com as intercostais anteriores, que eu vou apresentar agora. Então, vejam, da artéria subclávia, né, o primeiro ramo descendente que surge é a artéria torácica interna, também conhecida como artéria mamária. Essa artéria torácica interna, lembrando que ela está lá dentro do tórax, né, que a gente está vendo por quase que transparência, né? Na verdade foi recortada aqui, né? Foi tirada a musculatura intercostal para a gente conseguir ver a artéria torácica interna mamária, mas ela estaria lá dentro do tórax. Bom, essa artéria torácica interna, ela segue ao longo do tórax, né? Margeando aqui o externo, né? Na região paraesternal, e ela emite 6 artérias intercostais anteriores. Ó. Então vejam, aqui, né, de um lado a torácica interna, do outro lado a torácica interna, e aqui eu vejo, então eu coloquei o nome aqui para vocês terem direitinho, e aqui eu vejo as artérias, só ajustando aqui o microfone, as artérias intercostais anteriores. Essas artérias intercostais anteriores, essas 6, né, vão fazer anastomose com as intercostais posteriores, que era um ramo lá da aorta, eu já vou apresentar para vocês. Vejam só, depois de originar as 6 artérias intercostais anteriores, a torácica interna se divide, ó, aqui embaixo em artéria epigástrica superior,
que vai passar lá no reto do abdômen e depois vai fazer anastomose com a epigástrica inferior, né, que está vindo lá de baixo também, dentro do reto do abdômen, e em artéria musculofrênica. Essa artéria musculofrênica, além de irrigar o diafragma, né, tá aqui a artéria musculofrênica irrigando o diafragma superiormente, ela emite as próximas 6 artérias intercostais anteriores, ó, e que seguem o caminho para fazer a anastomose com as posteriores, conforme eu já vou mostrar. Vale lembrar também, né, que aqui já seria a irrigação de estruturas mais profundas, mas ó, eu tenho um ramo aqui da torácica interna, chamada de artéria pericárdico-frênica, que é essa artériazinha aqui, ó, que irriga o pericárdio, né, passa junto com o nervo frênico, que não é tema dessa aula, mas eu estou aproveitando já falando dele, e que vem aqui irrigar parte também do músculo diafragma, né? Não é tema da aula, mas eu estou citando a artéria pericárdico-frênica, né? Um ramo da torácica interna, só porque ela está aparecendo aqui. Mas vale a gente ver que o seguinte, ó, a artéria torácica interna, né, ou a mamária, utilizada também para fazer as pontes, né? A gente escuta falar em revascularização de miocárdio, a gente escuta falar em ponte de safena, mas existe também a ponte de mamária, né? Ou seja, a ponte de safena é feita com a veia safena magna, né? Ou parva, mas a maioria das vezes a veia safena magna, lá do membro inferior. E a ponte de mamária é feita com essa artéria aqui, né? Artéria torácica interna. Bom, seguindo, ó, a gente viu, né, como eu já falei ali, a artéria musculofrênica dando as 6 intercostais anteriores. Ué, não está passando por quê? Bem, tinha dado uma travadinha aqui, mas já voltou. Vejam, então, eu tenho aqui, ó, se originando da artéria torácica interna da mamária ou da artéria, né, musculofrênica, né, se for um pouco mais embaixo, as artérias intercostais anteriores. Perdão. Essas artérias intercostais anteriores, elas seguem um sentido posterior, né? E lá atrás eu tenho as artérias intercostais posteriores, que seguem o sentido anterior, e elas fazem anastomose ao longo do caminho. Ou seja, é uma via de circulação colateral aqui entre o sangue que vem aqui da aorta e da artéria torácica interna. Claro que depende da diferença de pressão, né? Mas é possível aí que o sangue tanto circule nesse sentido aqui, né, irrigando as estruturas, ou nesse sentido aqui, irrigando as estruturas, depende aí de uma diferença de pressão. Vale lembrar, isso vale também para os nervos, que eu vou falar depois, que essas artérias, né, tanto as intercostais posteriores quanto as intercostais anteriores, elas emitem ramos cutâneos. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o ramo cutâneo posterior. Esse ramo vai fazer inervação de estruturas um pouco mais profundas, né, estruturas um pouco mais superficiais também e da pele lá do dorso, né. Eu consigo ver aqui, ó, o ramo cutâneo lateral, que vai fazer irrigação de estruturas aqui um pouco mais na superfície da parede lateral do tórax e também da pele da região lateral. E eu tenho aqui ramos cutâneos anteriores, que vão fazer irrigação de estruturas mais superficiais aqui na região anterior do tórax. Bom, ainda falando de irrigação da parede torácica, não posso deixar de falar de algumas artérias que vão estar irrigando, além de estruturas que pertencem ao membro superior, mas também parte da parede do tórax. E que artérias são essas? Vindo aqui da artéria subclávia, né, na primeira porção da artéria subclávia, eu tenho a artéria torácica superior. Essa artéria torácica superior vai fazer irrigação normalmente do primeiro e segundo espaços intercostais. Aqui está mostrando mais no primeiro, mas também ajuda no segundo. Na sequência, né, agora já fazendo parte da segunda porção da artéria subclávia, eu vejo o tronco tóraco-acromial. Esse tronco tóraco-acromial ele é chamado assim porque ele é um tronco, ele se divide em outras artérias. São 4 ramos. Eu tenho um ramo acromial, que vem aqui para a região do acrômio, um ramo deltoídeo, que vem aqui para a região do músculo deltoide, um ramo clavicular, que vem aqui para o músculo subclave para a clavícula, e um ramo peitoral, que é esse ramo aqui, ó, que vem fazer irrigação do músculo peitoral maior e menor, mas também de parte da parede do tórax.
Um pouco mais lateral ao tronco tóraco-acromial, saindo também da segunda porção da artéria subclávia, eu encontro essa artéria chamada de artéria torácica lateral. Essa artéria torácica lateral, ela acompanha o nervo torácico longo, que eu vou falar depois para vocês. Ela vai irrigar os outros espaços intercostais, né, e músculos intercostais, mas também vai irrigar o músculo serrátil anterior, inclusive acompanha o nervo que inerva o serrátil anterior, que é esse nervo aqui, o torácico longo, que eu vou citar depois para vocês. Tá? Ela aqui, artéria torácica lateral. E por fim, eu encontro aqui, eu nem nominei, mas eu vejo aqui a artéria subescapular, saindo agora da terceira porção da artéria subclávia, originando aqui a artéria circunflexa da escápula e a tóraco dorsal. A tóraco dorsal eu nem denominei porque ela não irriga bem a parede do tórax, e sim o músculo latíssimo do dorso, o músculo grande dorsal. Inclusive ela acompanha o nervo de mesmo nome, nervo tóraco dorsal, que vai inervar também o músculo latíssimo do dorso, né, ou grande dorsal. Até aqui, a artéria tóraco dorsal, pensei que eu não tivesse nominado, mas eu não nominei nem a subclávia e nem a circunflexa da escápula. Bem, ainda falando da irrigação da parede do tórax, e essa parte é uma errata da aula postada anteriormente, quando eu falei, né, por descuido erroneamente, da artéria axilar, mas a denominei como subclávia. Então vamos à reformulação. Vejam, ainda que a gente já tenha falado ali das artérias intercostais, né, existem outras artérias que irrigam também a parede do tórax e fazem irrigação também do membro superior. Então, vejam, a artéria subclávia, depois que ela passa pela borda lateral ou inferior da primeira costela, ela vai virar artéria axilar. A artéria axilar se estende até a borda inferior do músculo redondo maior e vira artéria braquial. Então, vamos falar agora dos ramos que se originam aqui da artéria axilar e que irrigam a parede do tórax. A primeira porção da artéria axilar emite um ramo chamado artéria torácica superior. Essa artéria torácica superior ela vai estar irrigando principalmente o primeiro e segundo espaço intercostais. Um pouco mais distal, a artéria axilar emite um ramo chamado de tronco tóraco-acromial. Esse tronco, né, tóraco-acromial, dá 4 ramos. Um ramo acromial, que se projeta lá em sentido ao acrômio. Um ramo deltoídeo, que vem estar irrigando aqui principalmente o músculo deltoide, essa região. Um ramo clavicular que se projeta lá para clavícula e músculo subclávio, e um ramo peitoral. Esse ramo peitoral, ele vem, irriga o músculo peitoral menor e o músculo peitoral maior, mas irriga também parte da parede do tórax, né, principalmente a parte mais superficial. Na sequência, nós vemos a artéria, também ramo da artéria axilar, a artéria torácica lateral. A artéria torácica lateral, ela segue, né, em sentido ao músculo serrátil anterior, juntamente aqui com o nervo torácico longo, e ela vai estar irrigando tanto o músculo serrátil anterior como os espaços intercostais, né, em diante, ou seja, do terceiro em diante. Na sequência, nós vemos essa artéria chamada de artéria subescapular. A artéria subescapular, um ramo também da artéria axilar, emite uma artéria chamada circunflexa da escápula, que não está descrita aqui, e a artéria tóraco-dorsal. A artéria tóraco-dorsal, ela segue junto com o nervo de mesmo nome, né, ou seja, o nervo tóraco-dorsal, e vai estar irrigando o músculo latíssimo do dorso, mas também, né, parte da parede do tórax. Vale lembrar ainda que, já que eu estou falando de artéria subclávia, ou melhor, já que eu estou falando de artéria axilar, a artéria axilar ela ainda emite 2 ramos finais, que é a artéria circunflexa anterior do úmero e a artéria circunflexa posterior do úmero, que estão localizadas aqui nessa altura, mas isso já é, né, conteúdo da anatomia topográfica dos membros superiores. E para finalizar, vale lembrar que para cada artéria que eu descrevi aqui, nós temos pelo menos uma veia, né? Então, se tem uma artéria torácica superior, eu tenho pelo menos uma veia, né, quando não duas, veia torácica superior, e por aí vai. Espero que você tenha aproveitado a aula. Se ficou alguma dúvida, pode me deixar um comentário. Se quiser deixar alguma sugestão, pode deixar também. Se você gostou, que curta essa aula, que compartilhe com os amigos, que se inscreva no canal, isso é bastante importante para mim.
Quem sabe envie meu material para os seus colegas aí de faculdade ou profissionais, que eles podem estar se beneficiar também desse conteúdo para estar revisando, né, ou aprendendo um pouquinho mais algo sobre anatomia humana. Um grande abraço e até a próxima.